Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula vamos falar sobre o método MEF. O método MEF contém algumas funções matemáticas, como por exemplo, arredondar números, pegar o valor absoluto do número e assim por diante. Então vamos lá no Visual Studio e ver como funciona na prática esse método MEF. Então aqui no Visual Studio já estou com o projeto Métodos aberto. Eu vou dar dois cliques aqui no botão Formatar, para ele vir aqui no BTN converter clique, no evento clique do botão, e vamos utilizar o método MEF aqui. Então, para utilizar o método MEF, eu vou criar uma variável aqui, private dbl número as double. E vou já pôr o valor dela para -1. Okay? O valor inicial dela vai ser -1. Então, o método MEF, a gente tem algumas funções matemáticas. Se eu colocar assim, MEF, ponto, eu tenho aqui ABS, equals, que retornam um tipo de valor matemático. Eu tenho aqui, por exemplo, o valor do π, o valor mínimo, máximo, que eu posso selecionar dois tipos aqui de valor para ele fazer a comparação. Eu tenho a opção round, que é arredondar um valor. Então, como eu selecionei lá primeiro o valor como -1, vamos pegar só o valor absoluto desse número. O que seria o valor absoluto? Somente o número sem o seu sinal. Como eu coloquei ele aqui como sendo -1, ele está negativo. Se eu quiser só pegar o valor absoluto desse número, que é o número sem o seu sinal, coloca assim, vou exibir ele no message box, ponto show, chamo o método MEF.abs e passo o valor que eu quero, dbl número. Ok? Ele vai retornar somente o número 1. Vou dar start aqui no projeto e colocar formatar. Olha lá, ele voltou somente 1. Ok? Então ele pegou o valor absoluto. Então vamos deletar aqui agora. Agora vamos mudar aqui o valor da variável para 1.935. Ok? Então eu mudei aqui o valor da variável para 1.935. E vamos formatar esse valor, né? Arredondar esse valor para duas casas decimais. Então eu vou exibir esse valor lá na text box mesmo. Vou pôr txt número ponto teste igual a MEF ponto round, abro parênteses, coloco o dbl número, qual que é o valor que eu quero formatar, né, arredondar, vírgula, quantas casas decimais? 2. Vou dar um start aqui agora no projeto e formatar ele, né? Clicar lá para arredondar. Viu que aqui eu pus 1.935. Ele formatou para 1.94. Então ele aproximou o valor para 0.94. Se eu mudar esse valor de 5 para 4, vamos apertar o Start aqui para executar e clicar nele, ele continuou deixando agora só 1.93. Então, de 5 para cima, ele arredonda para 9,4. Então, de 1.935, de 1.935 até 1.939, ele arredonda para 1.94. Menor que 5, ele deixa 1.93. Ok? Aí se eu quisesse aumentar o arredondamento para mais casas decimais, era só mudar aqui a quantidade de casas decimais que eu quero arredondar.
Então, pus 2, eu posso colocar 3, 4, quantas casas decimais que a gente quer utilizar no sistema, arredondar o número. Então a gente pega de uma variável esse valor, por exemplo, se a gente fizer algum cálculo, uma divisão, alguma coisa, e a gente quiser arredondar esse número, a gente utiliza o math.round. Então, o método aqui, math.round, tem várias outras opções aqui que você pode estar utilizando para fazer a formatação de números no seu aplicativo, tá? Não é a formatação de número que a gente viu lá na uma das aulas anteriores aqui desse módulo. Não é a mesma coisa. Lá eu costumo utilizar só para máscara mesmo, para aparecer lá dentro da caixa de texto. Aqui não. A gente já formata um valor que já veio de uma variável que esteja com várias casas decimais, ou se eu quero fazer algum outro tipo de cálculo, pegar somente o valor absoluto, que é sem os sinais, positivo ou negativo, tá? A gente utiliza o método math. Então é isso, essa aula fica por aqui, nos vemos na próxima aula.